18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da funcionista. O amante vem chegando, mas comunicando de Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a unidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Lucas Ribeiro é o governador em exercício do estado da Paraíba. João Azevedo tirou licença e viaja amanhã para a China. Bolsonaro depõe na Polícia Federal e diz que nunca teve aproximação com o senador Marcos Duval. Governo Lula acaba o programa de escolas cívico-militares. O Partido Liberal está dividido entre Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. Justiça de São Paulo concede liberdade a acusado de jogar um gargalo de garrafa que matou torcedora do Palmeiras. O cotidiano brasileiro, a política estadual, os destaques da política nacional. Tudo no Cidade em Revista, que já está aí, no seu celular, seu rádio, seu computador, seu tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Mulheres vítimas de violência terão prioridade no Sistema Nacional de Emprego. Já está em vigor a lei que estabelece atendimento prioritário pelo Cine às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além de receber assistência, mulheres nesta situação também deverão contar com a reserva de 10% das vagas de trabalho ofertadas para a intermediação. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Haute Coiffure. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Haute Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento.
Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Uma parceria Rádio Senado. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande Lagoa Seca e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galeiros do Bananal estão esperando por você. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, saudações sinceras a todos, boa noite, tudo legal, tudo bem, tudo tranquilo? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Muita gente aqui por perto e muita gente ali por longe, como diz um amigo meu. Muito obrigado a todos pela audiência, muito boa a audiência. Estamos começando o programa com muita gente acompanhando. Boa noite a Branco Miguel, lá na região de Cacimba de Dentro.
Nogueira, em Barra de Santa Rosa, Marcos Soares, no Rio de Janeiro, Pedrinho, guitarrista, meu amigo Pedrinho, muito obrigado, Marcos Farias, em Esperança, Aloísio, 10 anos, grupo dos amigos do Miura, muitos deles acompanham, Jair Lucena, um abraço, meu amigo Soldado Teixeira, o Dijaci, que é oficial de justiça, ministro Marconi Farias, Mieta Cardoso, Márcia Santos, alô Marcelo Robson Vitorino, Fefé Cavalcante, muito obrigado a vocês, agradeço a todos a companhia, a participação, as mensagens, os questionamentos, a exposição do pensamento de cada um aqui é extremamente importante. João Luiz, bombeiro militar, também na paquera do programa, está de serviço hoje, João, no aeroporto de Campina Grande. Ontem uma moça passou uma mensagem à noite, depois do programa, dizendo que tem sim como aumentar o tamanho da pista do aeroporto de Campina Grande. Eu perguntei se ela era engenheira e ela pegou ar comigo. Estou presente, estou no engar, estou de folga. Muito bem, João Luiz. Só tem um jeito, remover a subestação ou remover a rodovia, tirar a BR-104 dali, colocar lá do outro lado do Aloysio Campos, aí você pode aumentar a pista. Por enquanto não tem como crescer de jeito nenhum. Pode enlarguecer, pode fazer uma segunda pista ao lado da que já existe. Agora aumentar o comprimento, que tem gente que confunde com comprimento, são coisas diferentes. Comprimento com CU no começo é o aperto de mão, é o abraço, é a saudação. Comprimento diz respeito a tamanho, extensão. Não é, meu amigo Odair, lá no sítio Cabeça do Boi de Pocinhos? Boa noite para todos vocês da zona urbana e da zona rural. Quando alguém chega para mim e diz os meus cumprimentos para você, não, senhor, fique com os seus cumprimentos aí. Se forem os cumprimentos, aí eu quero. Agora, os cumprimentos, fica lá. Aliás, viu, Marcos Soares, você disse que a melhor hora do programa é a hora das perguntas, dos questionamentos lá no final, mas tem duas que chegaram hoje que eu tenho que responder agora, senão eu vou esquecer. Num dos questionamentos, o ouvinte perguntou: Paulo Roberto, é correto dizer assim, alô turma, mandem fotos, ou a turma, eu peço à turma que mandem fotos? Não, está errado. Eu peço à turma que mande no singular. Por quê? A turma já é um coletivo de pessoas, de várias pessoas juntas que formam uma turma. Se você disser a turma, aí tem que dizer manda, mandou, porque você usou o singular aqui, a turma. Agora, se você disser assim, os amigos aí, os amigos, começou no plural, os, mandem fotos, aí tá certo. Mas se disser a turma, o grupo, o pessoal é o quê? Coletivo de gente, de muita gente junta. Mas na hora que você disser o pessoal foi, aí tá certo. A maior parte das pessoas no Brasil diz o pessoal foram, tá errado. O pessoal foi. Você já sabe que foram várias pessoas, porque pessoal é coletivo disso aí. E a outra pergunta foi de uma amiga querida, ela disse assim: eu escuto todo dia os repórteres policiais dizendo assim, prestou-se um BO. Não se presta um BO. Você faz um BO. A partir de quê? De um registro que é feito na repartição policial. Não se presta um BO. Se presta uma queixa, se registra um fato, um acontecimento que envolveu aquela pessoa, que pode ser o quê? Uma perda, nunca diga perca, perda de documentos, um assalto, um roubo, um furto, um acidente. Você comunica o fato, antes a gente dizia, prestou uma queixa, que também não estava errado, não. Mas hoje você faz o quê? Vai à repartição policial ou faz pelo computador, dependendo do que seja, e você comunica aquele fato à polícia, não é assim? Você vai a uma central de polícia, a uma delegacia, comunicar que houve alguma coisa. Senão você não vai.
eu perdi os meus documentos, preciso comunicar à polícia, porque de posse daquele boletim de ocorrência que foi gerado e não prestado, ninguém presta boletim. Você comunica o fato e a partir daquele fato, aí vem, né, a confecção de um boletim. Se for no caso de perda de documento, aí você pode fazer de casa, do computador. Então não se presta BO. Se comunica um fato que gera um BO. BO é o boletim de ocorrência, documento com o qual você tira uma segunda via, você, entendeu? Fica livre, pode fazer uma viagem, etc. e tal. Então, está esclarecido, o pessoal ou a turma é sempre foi ou é sempre manda no singular. E quando for relacionado a boletim de ocorrência, nunca diga que prestou um boletim. Você não, aí você é que não presta. Você comunica o fato, registra o fato na repartição policial e a partir dali é feito o boletim. É como se fosse um, digamos assim, meu Deus do céu, o registro. Você não tem o registro civil, o registro de casamento, o registro de óbito. A comunicação de um fato policial na repartição gera um documento. Esse é o tal do boletim de ocorrência. Deu para entender? Fizeram um estudo para tentar tirar as torres da Chesf, que fica de lado da 104, mas custava somente cerca de 25 milhões de reais, pois tinha que fazer desligamento, pagar multas, e a Chesf falou que não tinha nenhum interesse para ativar equipamento de pouso com instrumento. Pois bem, é isso aí, então não tem como crescer a não ser que remova-se a rodovia ou que remova-se as torres da Chesf. Esse é o tipo de pergunta que tem que responder na hora, né, Marcos? Se não esquece, aí passa batido e depois o pessoal fica reclamando, achando que é falta de atenção, e não é. São 18h19, 6 horas e 19 minutos na Paraíba. Uma outra questão antes do noticiário em si, que eu preciso abordar com vocês, porque é uma situação que pode afetar qualquer um de nós. Joel Carlos está em Pocinhos me ouvindo agora. Ninguém está livre de ter problema. Todo mundo tem problema, maior ou menor, mais ou menos. Tem até uns que buscam problemas, não é assim? Enquanto uns ficam fugindo, correndo de situações que podem causar problemas, tem gente que parece que tem um imã, um azogue, não é, Pedro Souza? Tem gente que puxa todo tipo de problema para perto de si. Assis do Santa Bárbara, Valdênio, que está lá em Queimadas. Então hoje também eu fui procurado por um amigo ouvinte que está passando por alguns problemas, e como todos nós passamos, né, Djalma Neves, que está em Esperança. E escutei o desabafo daquela pessoa e no final pediu a minha opinião. O que é que eu faço? Amigo velho, ocupe a sua mente com outras coisas. Pare de ficar pensando o dia todo nisso aí, de ficar choramingando pelos cantos de parede, que não vai resolver nada, né, Jovita? Não, mas é porque eu não consigo tirar esse pensamento, eu fico pensando nisso o tempo todo. Você vai se acabar, vai se consumir dessa forma. Então, eu dizia a essa pessoa, o meu macete, o meu jeito de, digamos, não cair em depressão, essas coisas, baixar o astral, entendeu? É ocupar a mente, invente coisa para fazer. Vá retelhar a casa, entendeu? Vá tirar a casa de marimbondo, vá lavar o carro, engraxar o sapato, vá inventando alguma coisa para fazer, que o tempo vai passando, você ocupa a sua mente. Vá fazer uma caminhada no Parque da Criança ou no Açude Velho, não pule dentro do açude não, que ali é poluição total. Caminhe, que você vai liberando substâncias como endorfina e tal, os médicos explicam isso, e isso funciona mesmo. Se você sai sozinho ou com alguém, é até melhor sozinho, fazendo uma caminhada, você começa, parece que vai clareando assim a mente, sabe? Vão surgindo ideias boas, pensamentos bons, soluções para determinados problemas, questões que você nem sabia que podia, não é assim? Uma enxada, né, Jovita? Jovita diz, pega aí no cabo de uma enxada, vai limpar o mato do quintal, do canteiro, do jardim. Você tem que ocupar a sua mente com alguma coisa. Hoje mesmo, vou dar um exemplo meu, eu fico danado quando alguém usa alguma coisa minha, alguma coisa que me pertence, e muda de lugar. Eu não faço questão que ninguém que convive comigo, que mora comigo,
use uma coisa minha, uma chave de fenda, um alicate, seja lá o que for, uma serra de cano, um serrote, tudo isso eu tenho, marreta, martelo. Agora, use e ponha no mesmo lugar onde estava, porque quando eu precisar, eu sei onde as minhas coisas foram deixadas e eu vou em cima. Então, quer ver eu ficar bravo, eu chegar no lugar onde eu botei uma coisa e alguém quer tirar. Meu amigo, aí eu enveneno. Eu perco a esportiva mesmo. Então eu procurei uma coisa que eu precisei e não achei. O lugar estava limpo, ou seja, alguém, sem intenção nenhuma de fazer mal, de provocar raiva, nada, alguém tirou, às vezes para limpar, tira, bota no outro lugar. Gente relaxada, que eu detesto. Bota no outro canto, e quando eu procuro, quem tem uma casa grande como eu, com 3 andares, é uma confusão danada para encontrar as coisas, e eu procurei e não achei. Vou resolver isso agora. Como é que eu resolvo? Vou comprar outra coisa dessa vez. E fui, comprei, passou a raiva. Mais tarde eu sei que amanhã depois vai aparecer aquela que tiraram do lugar onde estava, e aí aparecendo quem tirou de lugar, o que é que eu vou fazer? Matar eu não vou, dar uma marretada eu não vou. Eu vou encontrar um jeito de fazer com que aquela pessoa pague a raiva pela qual eu passei. Se for quem recebe mesada, vai ficar sem mesada. Se for quem gosta de ir num determinado lugar, vai ficar sem ir. Entendeu? Porque isso é uma forma de você fazer também aquela pessoa se organizar um pouco mais. Não é assim? Então, vamos ocupar a mente quando chegar um pensamento ruim que qualquer pessoa pode ter. Pense em outras coisas, converse com alguém, saia de casa, faça uma caminhada para que não chegue a tal da depressão, para que o astral não baixe, porque a vida é boa e é uma só e a gente precisa aproveitar a vida que Deus nos deu. São 6h24. Juscelino Salles, boa noite, muito obrigado pela audiência. Meu amigo Antônio Clemente da Eletrônica lá, Pocinhos, né? Sargento Letício, saudações cordiais. Está circulando uma faixa no centro de Campina Grande, onde escreveram: pague os servidores. O correto é paguem aos servidores, não é? Mas o problema aí é aquele que eu já expliquei também neste programa, de nomes de pessoas que ficam trocados por relaxamento, empolgação, desatenção dos pais ou de quem vai registrar uma criança. Quando você manda fazer uma faixa, você leva o que você quer na faixa escrito. Leve, não diga não. Leve escrito no papel. Meu filho, eu quero que você faça uma faixa com esses dizeres aqui. Porque aí, se o cara fizer errado, o prejuízo é dele, vai ter que fazer outra. Quando você diz o que você quer escrever na faixa, o sujeito lá, o pintor, ele vai escrever do jeito que ele fala, do jeito que ele escreve. É isso que acontece. Desse jeitinho. Então, quando um filho nasce, o certo é você em casa, com a mulher e o marido, como diz o Maturo, escreva o nome do danadinho que nasceu, da danadinha, e leve para o cartório escrito no papel, do jeitinho que você quer. Quando chegar lá, diga: eu quero registrar aqui o nascimento de uma criança. O nome é esse aqui. Aí quando o sujeito escrever lá no registro, que entregar você confere. Porque tem gente em cartório que é burra também, despreparada, analfabeta, e escreve muitas vezes o nome do jeito que entende. Eu conheço várias pessoas, dezenas, centenas, que trocaram uma palavra do nome, trocaram um sobrenome, botaram uma letra a mais, tiraram uma letra, e depois que botaram o registro, meu amigo, aí é confusão. Então, é só ter cuidado. Escreva para-choque de caminhão, aquelas lameiras que botam nas caminhonetes, nos caminhões, o dizer que você quiser, escreva num papel e diga: eu quero desse jeito aqui. Porque também, se sair errado, aí a culpa é sua. O análifa será você e não o pintor. Entendeu? É desse jeito. Rodeval Martins, eu mesmo, Paulo, só sei caminhar sozinho. Olha, eu prefiro caminhar sozinho. Agora, você caminhar com uma pessoa que você gosta, mulher ou homem, amigo, um colega, não faz mal. Eu só acho esquisito, mas que cada um faz da sua vida o que quer.
Eu acho esquisito quando vai um casal caminhando, agarrado, um com o outro. Aí ou namora ou caminha. Para caminhar não tem que estar agarrado não, pode ir até um do lado do outro. Agora agarrado, pegado na mão, dando beijo, dando cheiro, não dá certo. Fica dentro de casa, vai para a cama, para o sofá e namora no banheiro, onde você quiser. Agora, na hora da caminhada, é caminhada. O negócio que está agarrado eu não consigo. Mas eu prefiro também caminhar sozinho, mas uma boa companhia faz muito bem, porque a conversa, você vai ali no papo, dá 2, 3 voltas no assunto de velho, nem nota que caminhou, exatamente por causa da boa companhia. Marcos Soares, deixa de onda, Marcos Soares. João Alcântara, estou de serviço hoje aqui na Brase Forte, a empresa de segurança onde ele trabalha. O povo começa a fazer provocações aqui. Alô, Vitória da Conquista na Bahia. Alô, Feira de Santana. Alô, Salvador. Terra Baiana, Bahia de Todos os Santos. Obrigado a vocês aí pela audiência. O cara disse, você nunca baixa o astral. Rapaz, como diz um amigo meu, é meio difícil. É meio difícil. Até hoje eu tive forças para enfrentar todos os problemas que apareceram. Porque eu vou ocupando a mente e vou buscando as soluções. É claro que tem hora que você tem que conversar com alguém, tem que desabafar, tem que bater um papo, tem que contar o que é que está se passando, isso faz parte. Agora, baixar o astral, deixar de trabalhar, ficar trancado dentro de um quarto escuro, tá doido, eu invento coisa para fazer na hora. Lucas Ribeiro é o governador da Paraíba em exercício. João Azevedo passou o carro hoje para o filho da senadora Daniela Ribeiro, o neto de Enivaldo. João Azevedo viaja amanhã e só deve retornar no dia 24, que será uma segunda-feira. João, na passagem de comando hoje, evidenciou o compromisso de Lucas, vice-governador, com o Estado, o seu trabalho e a sua responsabilidade para com a população paraibana. João disse que Lucas tem acompanhado com ele toda a agenda, sabe o que o Estado está fazendo e vai dar continuidade a esse trabalho que está em andamento, que ele desejava toda a sorte do mundo a Lucas Ribeiro, dizendo na oportunidade que viaja absolutamente tranquilo, porque sabe da responsabilidade do filho de Daniela para com a Paraíba, do neto de Enivaldo Ribeiro. Lucas agradeceu a João Azevedo pela confiança e destacou que sim, vai dar continuidade à agenda de visitas e entrega de obras pelo Estado. E que ele, Lucas, agradece ao governador pela confiança. É uma honra poder estar à frente do Estado e eu darei continuidade a tudo que vem sendo feito. A Paraíba está se desenvolvendo, continua no ritmo acelerado de desenvolvimento, obras e investimentos. Nós estamos torcendo, tendo certeza que a viagem de João dará certo e que ele conseguirá investimentos chineses para o estado da Paraíba. São 18h31 agora na Paraíba. Lucas Ribeiro tem 30 anos, né? 30 para 31, por aí, 32. Eu acho que é a pessoa mais jovem a assumir o governo do estado da Paraíba. E qualquer paraibano, nós somos 4 milhões de pessoas, quem é que não se sente honrado em ser o número 1? Que o governador é o número 1 do estado. A maior autoridade de um estado é o governador. A maior autoridade de uma cidade é o prefeito. E a maior autoridade do país é o presidente da República. Aqui tem tempo que não é, né? Tem tempo que uma parte da população diz que não é, mas é. Toda a vida foi e nunca vai deixar de ser quem quer que esteja num desses 3 cargos. Tem gente que ainda hoje não aceita Lula presidente. E tinha gente que não aceitava Bolsonaro como presidente. Mas não tem 2, só tem um. Governador é a mesma coisa e prefeito é a mesma coisa. Quando, muitas vezes eu já vi reações nesse sentido, alguém assume uma prefeitura, aí tem um morador daquela cidade que diz assim, esse aí não é o meu prefeito,
Ele não quer que seja, mas é. Não tem outro, não tem dois. O dele perdeu. A mesma coisa vale para o governador do estado e presidente da República. Bolsonaro foi presidente por 4 anos, embora alguns não quisessem que ele fosse, nunca aceitassem ele como presidente, não podia fazer nada, tudo que ele fazia alguém desmanchava, e agora é Lula. Ninguém desmanchou ainda nada que Lula fez, e nem era para desmanchar. E nem era para desmanchar lá de Bolsonaro também, porque ele tinha sido eleito. Mas desmancharam e ele deixou, por isso que lascou-se. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Independente de quem seja, quem ganhou, tem que respeitar e tem que dizer que é o número 1 e acabou a história. Atendendo a um pedido também de um ouvinte querido, eu vou contar de forma bem rápida aqui para não tomar muito tempo, um episódio que aconteceu quando Ronaldo Cunha Lima era governador e eu e Juarez Amaral fazíamos parte da sua assessoria. Toda segunda-feira a gente ia para João Pessoa para fazer o programa Palavra do Governador, na época era Palavra de Honra, o programa semanal do governador às segundas-feiras. Quando o Ronaldo estava aqui em Campinas, fazia daqui, a Tabajara e a rede de emissoras pelo estado. Quando o Ronaldo estava na capital, aí eu ia com o Juarez. E a gente fazia lá, a gente dizia o quintal do palácio. Tinha lá tem ainda uma espécie de estúdio da Tabajara e fazia de lá. Eu ia por quê? Porque Juarez não dirigia na época e vamos, eu ia com ele, pronto, e era bom porque ficava lá no palácio, via Ronaldo, batia papo, normalmente almoçava com o governador depois do programa, e a gente ia. Quando eu não podia ir, tinha um cidadão aqui que era motorista da recebedoria de rendas de Campina Grande, Anchieta. Anchieta ia com o Juarez. Quando eu podia, eu ia no meu carro também com o Juarez. Eu não era chegado aí com Anchieta porque ele tirava na época, a estrada não era duplicada, e ele tirava em 50 minutos daqui do centro de Campinas para o Palácio. Ia voando, eu tinha um medo danado de voo não. Eu ia no meu carro dirigindo. Mas o ouvinte pediu para eu contar sobre um episódio de um final de ano, não sei se foi 91 ou foi 92, foi por aí. Final de um desses 2 anos aí. Juarez tinha lá o jornal na Caturité, eu já não estava na Caturité, porque eu saí em 89 e fui para Borborema, e estava Juarez no Jornal de Verdade, na Caturité, e eu na Borborema, no futebol. Ocorreu que Juarez, lá no Palácio, no término de um desses programas do governador, Juarez disse: Ronaldo, eu tenho lá aquela ação de doação de cestas básicas todo fim de ano, para os ouvintes. Eles diziam: minhas velhinhas, as velhinhas que escutam o jornal, e eu queria sortear aí umas cestas básicas e queria lhe pedir para o governo fazer a doação. Aí o Ronaldo disse: você quer quantas cestas? O Juarez disse: não, umas 40, 50. Ao que o governador respondeu: não, Juarez, eu vou lhe dar 100 cestas básicas, uma centena. Você vai em tal lugar. Aí disse lá qual era a repartição que a gente ia em João Pessoa. Se vocês vão lá, fala com fulano e diz que eu mandei preparar 100 cestas básicas, mandar deixar onde você disser lá em Campinas para fazer a distribuição lá, quando for chegando o dia de Natal, a véspera de Natal, enfim. Saímos eu e Juarez do Palácio e fomos para esse lugar, lá no centro administrativo, onde Ronaldo tinha dito que o cidadão ia preparar tudo isso. Quando chegamos lá, perguntamos onde era e tal, uma moça ensinou, chegamos na sala do homem. Juarez contou a história: olha, seu fulano, a gente veio aqui porque o governador mandou preparar 100 cestas básicas para a gente levar para Campinas, ele foi mandar deixar e tal. Contou a história direitinho. Aí o cara olhou assim para mim, para Juarez, aí disse: quantas? 100? Não, 100 cestas não. Eu posso lhe arranjar umas 40 ou 50. Meu amigo Juarez mudou de cor assim. O cara não conhecia nem Juarez nem a mim, não sabia, digamos, da intimidade que a gente tinha com o governador. Juarez pegou o telefone, que não tinha celular nesse tempo, pegou o telefone do birô dele, da mesa dele, levantou assim, e ele de olhos esbugalhados assim, quase que ele toma o telefone da mão de Juarez. Juarez ligou para o Palácio, Valdo Tomé atendeu, que era chefe de gabinete,
Juarez com aquele jeito dele, Valdo, Ronaldo ainda está aí. Naturalmente, Valdo Tomé disse que Ronaldo estava e Juarez pediu para passar o telefone para o governador. Quando o Ronaldo atendeu, Valdo Tomé disse que era Juarez. Aí Juarez nem chamou de governador, na frente do cara. Ele e o cara na sala disse: ô Ronaldo, eu estou aqui com o cara que você mandou para arrumar as cestas básicas. Ele disse que só vai dar umas 40 ou 50. Fale aqui com ele. Aí passou o telefone para o cara. Meu amigo, o cara ficou amarelo, branco, vermelho, tremendo. Aí só dizia: sim senhor governador, sim senhor, vou resolver, vou providenciar. Aí desligou o telefone, disse: doutor Juarez, já mudou a conversa. Doutor Juarez, o senhor só quer 100. Eu pedi as 100 que o governador mandou. Você disse que só ia dar 30 ou 40. Não, senhor Juarez, doutor Paulo. Seu nome é Paulo Roberto. Ah, doutor Paulo, olha, eu vou mandar o senhor aqui em Diz, lá em Campina, onde é para deixar. Isso aconteceu quando o Ronaldo era governador. O ouvinte pediu para dar uma reprise aqui, um replay. A história está contada e recontada, portanto. São 6h39. Boa noite, professor Walter. Paulo Roberto, você que é do ramo, é certo dizer que se vai fazer amor? Meu amigo, isso foi uma frase, uma expressão criada pelos brasileiros para dizer que vai fazer sexo, né? Que vai ter relação sexual. Quando diz assim, todo mundo entende. Ao pé da letra, literalmente, como a gente diz, não é. Que ninguém faz amor. Você sente amor por outra pessoa, né? Um tem esse sentimento em relação ao outro. Você faz uma cascadinha, né? Mas o pessoal, quando diz vamos fazer amor, todo mundo já sabe o que é. Isso criaram para falar perto de criança, né? Para falar perto dos parentes, alguma coisa nesse sentido. Mas de tudo não está errado, não, que a gente entende. Dizem que a comunicação é aquela na qual você se faz entender. E está certo. O que não está certo é você, nos meios de comunicação, isso que eu falei vale para a comunicação entre pessoas. Agora, quando você fala expressar-se num veículo de comunicação, aí não. Aí você tem que procurar ser o mais polido possível também para não usar determinadas expressões. Não carregar os vícios de linguagem, nem as gírias para o microfone de uma rádio, por exemplo, ou para diante de uma câmera de televisão. No coloquial, no dia a dia, na mesa de bar, entre os amigos, local de trabalho, você fala de forma que todo mundo lhe entenda. Mas quando chega aqui, não, aí o palavreado tem que ser outro. Aí 6h41, Bebeto na audiência, chegou de uma corridinha. Marcos Farias, que é auditor fiscal, diz: Paulo, conheci demais a Anchieta, meu amigo, homem para correr. Na época tinha um Fiat Uno lá na recebedoria que era meu amigo Cassiodoro Pereira, que era o diretor. Aí dizia: vai Anchieta, com Juarez, meu amigo. Eu dizia: Juarez, ligue pelo amor de Deus quando chegar lá, para dizer que chegou, porque eram 50 minutos, 55 para chegar ali no Manzoá do Planalto, e quando eu menos esperava, eu pensava que Juarez ia no Cajá, ele já estava dentro do palácio lá em João Pessoa. Era um negócio de doido. Anchieta corria demais. São 18h42, Gregório lá da Ramadinha. Rapaz, você e Anchieta hoje na coluna política abafaram na cor do terno. Combinaram os dois, foi? Meu Deus, um figurinista que nós temos lá, chamado Reginaldo Bastos, que é quem escolhe as roupas para a gente aparecer bonito na televisão, né? Sabe como é que é. Cláudio Barbosa de Esperança: Paulo, essa foi boa, viu, das cestas básicas lá de Ronaldo. O cara pensando que a gente não tinha, entendeu, a proximidade com o governador, nem conhecia. Eu sofri muito isso aí, Juarez, porque a turma, como se diz, a turma de João Pessoa não aceitava que a turma de Campina tivesse intimidade com o governador. É um negócio curioso, né? Eu não sei se no governo de Cássio isso aconteceu também, porque no governo de Cássio, eu, embora trabalhasse no governo, eu não ia muito a João Pessoa.
Mas no de Ronaldo a gente ia. E várias vezes, quando eu ia chegando com o Juarez, estava aquela roda ali nos corredores do palácio, entendeu? No cafezinho, aí alguém dizia, lá vem os caras de Campinas. Aí calava todo mundo, parava o papo. Aí quando você olhava, não tinha ninguém de João Pessoa. Era um de Cochichola, um de Patos, um de Santa Luzia, entendeu? Um de Monteiro. Ninguém tinha nascido em João Pessoa. Tudo desse interiorzão paraibano, mas o negócio era cismado com Campinas, com os caras de Campinas. Ainda ontem, eu precisei ligar para um secretário, atual secretário do governo de João Azevedo, para dizer a ele uma situação que estava acontecendo, porque percebi que quando se trata das coisas do pessoal que trabalha na imprensa de João Pessoa, aí lá resolvem fácil. Quando é alguém do interior, e principalmente de Campinas, ainda hoje tem esse ranço. Aí o cara engaveta, entendeu? Demora 5 dias, 10 dias, começa a enrolar. Aí foi preciso ontem eu ligar para o secretário, desata esse nó cego aí, senão eu vou falar com o governador. Tem que ser assim. E os caras boicotam mesmo, sacaneiam mesmo. 18h44, faltando 16 minutos para as 7 horas agora. Eu lembrei agora de esse negócio de falar em governador se licenciar e o vice assumir, doutor Gildo Lima do Nascimento. Eu lembrei de um amigo meu que trabalhava lá em Pretória, na África do Sul. Ele dirigia uma empresa estatal lá na África do Sul. Aí na época ocorreu uma coisa, assim como agora o João Azevedo está se licenciando, aí o governador de lá licenciou-se, o vice assumiu. 2, 3 dias depois, aí esse meu amigo que estava lá na repartição, que ele dirigia, era uma empresa de mineração lá da África do Sul. Aí chega a secretária desse meu amigo, e diz, doutor fulano, o governador está aí. Aí o meu amigo disse, mas o governador já voltou da viagem? Ele não tinha ido para o Brasil? Não, não é ele não. É o governador em exercício, chegou aí. Ave Maria, manda entrar. E ele me avisou que vinha, mas está aí. Manda o homem entrar. Ele chegou na sala, sentou, botou um cafezinho, água, organizou aquele negócio todinho. E o meu amigo me contou que percebendo que aquela alma estava querendo reza, né? Um arrodeio danado e tal, e essa visita não estava prevista de jeito nenhum. Lá para as tantas aí, o governador em exercício, que era o vice, né? Olhou para o meu amigo assim e disse, olha, eu vou dizer a você qual a principal. Eu vim aqui para visitar e tal, mas tem um objetivo a minha visita. Pois não, governador. Eu queria que você me liberasse tantos $1000, porque tem uma situação ali para ser resolvida e você sabe que eu sou o governador, né? O governador viajou, o governador sou eu. Então eu queria que você liberasse esse dinheiro ainda hoje para resolver ali uma situação. Aí esse meu amigo olhou assim e disse, mas isso não estava previsto não. Não estava previsto não, mas o governador sou eu. Então eu estou determinando que você me libere esses tantos $1000 hoje ali. Aí o meu amigo disse, governador, o senhor me desculpe, mas eu não vou liberar não. Disse, mas o governador sou eu. Disse, mas eu não libero. Aí eu estou aqui para quê? Disse, não, vamos fazer o seguinte, o senhor não é o governador? Sou. O senhor me exonera agora, publica um ato aí, uma edição extra do Diário Oficial, me exonerando, nomeia alguém para o meu lugar, porque o governador, o senhor pode fazer isso. Esse alguém que o senhor nomear, libera o dinheiro e entrega, porque quando o governador titular voltar da viagem ao Brasil, ele está lá no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Quando ele voltar, eu digo a ele, olha, o governador exercício chegou aqui, me exonerou, e o que foi feito daí para frente eu não respondo. Aí disse, não, mas eu quero que você libere. Não libere não. E o governador saiu brabo, meu amigo, da sala, envenenado, lá vai. E o meu amigo ficou, né, esperando o ato de exoneração, que não saiu. Quando o governador titular, foi lá em Pretória, aí na África do Sul, voltou aqui do Brasil, esse meu amigo marcou um despacho, uma audiência, foi lá e contou a história todinha. Aí quando foi contando, o governador disse, você liberou? Disse, Deus me livre, não. Você não estava doido não, que negócio fez, para que ele queria esse dinheiro? Eu não sei, agora liberar eu não liberei, eu mandei ele me exonerar
para nomear alguém que liberasse o dinheiro. Dinheiro em caixa tem. Agora eu não ia fazer um negócio desse sem a sua ordem, porque o senhor é o titular. Ou seja, o vice queria pegar um montão, uma bufunfa lá, entendeu? E esse meu amigo não liberou e foi elogiado pelo governador titular quando ele voltou da viagem. Paulo, você que é do ramo, um agora disse que eu era do ramo de cascações de mulheres. Agora o outro está dizendo que eu sou do ramo de tiro, de arma de fogo. Você que é do ramo, explica aí se é fácil fazer parte desses clubes de tiros e comprar armas, porque hoje teve uma operação aqui em Campinas. Não, Jair, é difícil. O negócio aqui é que os caras fraudaram a documentação. Fizeram documentação falsa para ter acesso, entendeu? Difícil é demais. Você não pode responder a processo, tem que tirar todas as certidões. É uma burocracia grande, só que os caras fizeram tudo isso, falsificaram toda essa documentação para pessoas cheias de problema com o Poder Judiciário, inclusive gente que usa tornozeleira eletrônica. Mas não é fácil não, é muito difícil. 18h47, meu amigo Marcos Alfredo, que é o secretário de comunicação da Prefeitura de Campina Grande, está mandando aqui um convite, deixa eu ver o que é que diz. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, convida para a cerimônia de inauguração da Clínica Escola do Autismo de Campina Grande. Vai ser amanhã, dia 13, às 16 horas, 4 da tarde, na rua Antônio Campos, 262, no bairro do Alto Branco. É o convite que está chegando agora da Prefeitura Municipal de Campina Grande. 6h48. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deu mais um depoimento hoje na Polícia Federal em Brasília. Foi o 4º depoimento. Esse de hoje foi sobre aquela declaração do senador licenciado Marcos Duval, que parece que não tem um pingo de juízo, de que tinha se reunido com Bolsonaro e com o então deputado federal Daniel Silveira para tentar fazer uma gravação de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes. Uma confusão danada. E eu não sei como é que o cara conta uma história, publiciza, dá entrevista contando uma história. Aí quando o repórter perguntou, sim, senador, onde foi essa reunião? O cara não sabe onde foi. Como é que você vai se reunir com alguém em um determinado lugar, vai, se reúne, sai e não sabe onde foi? Isso é conversa de gente que tem juízo. Ele disse que foi na Granja do Torto. Bolsonaro nem ia na Granja do Torto. Quem morava na Granja do Torto era Paulo Guedes, o ministro da Fazenda. Depois disse que foi na Alvorada, mudou a versão, disse que foi no Palácio do Planalto, e ele ainda deu uma outra versão que eu não lembro agora. 4 versões para a mesma conversa. Negócio de doido. Mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro fosse ouvido na Polícia Federal sobre essa história dessa reunião. O ex-presidente disse aos agentes hoje que nunca teve relação próxima com esse senador Marcos Duval. Ele é do Espírito Santo, estado do Espírito Santo, estado capixaba, e é filiado ao partido Podemos. Esse parlamentar, que está licenciado, é investigado por suposta articulação de uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro foi ouvido depois que Marcos Duval disse que estava conversando com ele sobre esse negócio, no WhatsApp, etc. e tal. Jair Bolsonaro afirmou que queria dizer o que já tinham dito a pessoas próximas, que nunca recebeu ou se reuniu com esse senador ao longo do mandato, que os dois não tinham a menor proximidade e que só se reuniram no dia 8 de dezembro do ano passado, porque o senador foi levado por Daniel Silveira, e que a reunião aconteceu, o encontro ocorreu, porque o presidente da República sempre atendeu a pedidos de reunião com qualquer parlamentar. Bolsonaro também disse que na reunião em dezembro, nenhum assunto de conteúdo que não fosse republicano tinha sido abordado, tampouco algum plano tabajara contra o ministro Alexandre de Moraes, e que dias depois, quando tomou ciência das ideias do senador Duval, respondeu que era coisa de maluco.
Em dezembro do ano passado, só para você relembrar esse fato, o senador fez uma visita a Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, junto com o então deputado Daniel Silveira. Quando a gente diz, minha gente, o então deputado, é porque ali, naquele dezembro de 2022, ele era deputado. O então só vale para coisa do passado, tá? Como hoje ele não é mais deputado, então é importante a gente dizer que na época ele era deputado. Já estava, né, no fim do mandato, porque não tinha sido reeleito lá no mês de outubro. Em fevereiro desse ano, o senador Marcos Duval afirmou à imprensa, eu lembro dessa entrevista, foi na Globo News, que Bolsonaro ficou em silêncio durante a reunião, na qual o Daniel Silveira era quem tinha proposto um golpe de Estado. O senador disse que Bolsonaro estava escutando junto dele enquanto Daniel Silveira falava sobre uma missão que poderia salvar o Brasil. Ele disse que estava claro que era Daniel Silveira quem tentava convencer a ele, o senador, e ao presidente da República sobre o tal do golpe de Estado. A imprensa ouviu interlocutores de Bolsonaro que disseram que após a visita dos dois parlamentares no ano passado, o presidente teria dito que aquela era uma história de maluco que ele tinha ouvido, entrado no ouvido e saído pelo outro. São 18h53, estão faltando 7 minutos para as 7 horas agora na Paraíba. Eu também estou recebendo aqui algumas manifestações de amigos e amigas, uns aplaudindo e outros criticando a providência do governo federal de acabar com o programa de escolas cívico-militares. Muita gente acha que essas escolas são importantes porque disciplinam o garoto, a menina, bota nos eixos desde cedo. E os exemplos estão aí. E os resultados das crianças e adolescentes que estudam nessas escolas são 1000 vezes melhores do que os resultados de quem estuda nas chamadas escolas regulares. Mas tem gente que não quer, né? Como foi uma coisa do governo Bolsonaro, muita gente é contra, não gostava dele, não quer. E outros estão dizendo que não tem nada a ver com quem quer que seja o governante e que alguns municípios e estados já anunciaram hoje que vão manter as escolas por conta própria, mesmo o governo federal tendo anunciado o final do programa. O Ministério da Educação enviou hoje ofício a todas as secretarias de educação dos estados, comunicando que está encerrando o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um dos principais projetos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota diz: informamos a realização de processo de avaliação sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, liderado pela equipe da Secretaria de Educação Básica, Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, ao final do processo, né, foi deliberado o progressivo encerramento do programa. O programa será encerrado até o final do ano letivo, de comum acordo entre os Ministérios da Educação e da Defesa. Desde já, diz aqui o documento, haverá um processo de desligamento gradual dos profissionais vinculados às Forças Armadas envolvidos ou lotados nessas escolas, de modo que não prejudiquem as atividades escolares. O governo chama de normalização o processo a ser desenvolvido pelo grupo.
a normalização do sistema de ensino com as definições de estratégias específicas da reintegração das unidades educacionais à rede regular de ensino será objeto de definição e planejamento de cada sistema, informa o MEC. Atualmente há cerca de 200 escolas cívico-militares no Brasil que adotam o modelo que tem gestão compartilhada entre as pastas de Educação e Segurança Pública, além da consonância com o Ministério da Defesa. Então, o governo Lula está anunciando que, no que depender do Ministério, o programa vai acabar no fim do ano, mas tem estado e tem município que está dizendo que vai manter por conta própria. e 57, faltando 3 minutos para as 7 horas agora na Paraíba. Muito obrigado a você que me acompanha agora em Santana do Livramento, no extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Aliás, o sul está recebendo aí já os efeitos de um chamado ciclone extratropical, né? Acho que é esse o nome. Meu amigo, é chuva de granizo, ventania, ondas de até 4 metros de altura. O negócio está agitado lá para baixo. Rio de Janeiro, boa noite São Paulo, boa noite Areal, Bahia, boa noite Lucena, boa noite Guarabira. A você de Esperança, de Borborema, de Recife, de Junco do Seridó e da bela capital paraibana, João Pessoa, o meu melhor agradecimento pela audiência, o melhor agradecimento pela companhia. Faltam 2 minutos para as 7 horas agora. Agradecer aqui ao Teófilo Cordeiro a audiência. Ele diz aqui: triste notícia sobre a desativação desse programa de escolas cívico-militares. Você vai assistir a algum joguinho hoje? Pergunta aqui, ouvinte. Eu estou interessado aqui pelo segundo tempo de Grêmio e Bahia, que o primeiro tempo não vou conseguir assistir porque começa agora às 7 horas. Vou até ligar o televisor aqui com o volume no 0, porque eu fico vendo as imagens. Mas às 9h30 tem Atlético do Paraná e Flamengo. São 2 jogos da Copa do Brasil. Já o meu amigo Alexandre Gomes, lá no Amapá, vai assistir a partida Ipiranga e Trem pelo Campeonato Amapaense. Começa daqui a pouco, às 8 horas. Um outro time brasileiro, uma outra equipe brasileira, atua hoje pela Copa Sul-Americana. É o Botafogo, que vai jogar contra o Patronato. Vocês pensam que tudo são flores na situação ou na oposição? Não. Confusão tem de todo lado. Lembrem do que eu prego aqui neste programa. Gente boa tem de todos os lados, gente ruim também. Do jeito que tem pessoas altas dos 2 lados, pessoas baixas, gordas, magras, mais novas, mais velhas. A gente tem que ter essa consciência. E no Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, tem um racha, tem uma briga interna. Uma parte está do lado de Valdemar Costa Neto e outra parte está do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vem à nossa Paraíba no próximo sábado. Vai participar de um evento do PL Mulher. Ela é a presidente do Partido Liberal Mulher no Brasil e vai dar posse aqui sábado lá em Cabedelo a Simone Queiroga, que é esposa do ex-ministro da Saúde, médico Marcelo Queiroga, no cargo de presidente do PL Mulher aqui no estado da Paraíba. Michele Bolsonaro está rodando o Brasil todo, aí visitando capitais e cidades importantes, fazendo a divulgação das ações no campo feminino do Partido Liberal e pedindo a mulheres para que se filiem àquela legenda.
As fontes do Partido Liberal dizem que a legenda está dividida e que o racha entre os dois grupos que se formaram após a discussão da reforma tributária tende a piorar. Segundo interlocutores, o Partido Liberal atualmente está composto por uma ala mais pragmática e alinhada ao centro, que seriam os fisiológicos de Valdemar Costa Neto, que é o presidente da legenda, e do outro lado estão os ideológicos de Jair Bolsonaro, que jogam sempre em conjunto com o ex-presidente da República. Membros do partido acreditam que essa é uma questão difícil de ser resolvida. Por quê? Porque os valdemaristas vão se aproximar cada vez mais do governo Lula e, quem sabe, até ocupar cargos. E isso tensiona a relação com o grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma outra pessoa da legenda diz que a questão pode esfriar durante o recesso agora do meio do ano. Começa no próximo fim de semana. Mas que a ala bolsonarista do partido faz oposição por oposição a Lula e não está pensando nos interesses do país. Então, pode voltar a esquentar quando, por exemplo, a matéria, a reforma tributária, for para votação e discussões no Senado. Apesar do racha, interlocutores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tentou convencer os parlamentares a aprovar a reforma, dizem que Bolsonaro sinalizou a Tarcísio que está disposto a discutir a questão no Senado, inclusive contribuindo com algumas sugestões. Já o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, hoje deputado federal Ricardo Salles, classificou o clima na direita como muito ruim, depois de autoridades divergirem sobre a reforma tributária. Ele citou a reaproximação entre Bolsonaro e o governador paulista Tarcísio de Freitas, a quem tem feito duras críticas após desentendimento sobre o tema. Para Ricardo Salles, o tempo vai dizer como fica a situação entre os dois. Ele disse apenas que só resta aguardar. São 19h03 na Paraíba. Tintas Lux. A cor você escolhe. A marca que eu indico para você é a marca das Tintas Lux, de Campina Grande para todo o Brasil. 7h04 agora. Da morte da moça torcedora do Palmeiras lá de São Paulo, né, que todo o país vem acompanhando, meu amigo. Eu fui ler as matérias e acompanhei algumas reportagens. Eu até critiquei aquilo, disse como é que uma moça, né, uma menina bonita, 23 anos, rapaz, em vez de estar com o namorado em casa, aí vai para um danado de um jogo de futebol no sábado à noite. Pois bem, vocês sabem com quem ela estava, a moça? Com os pais, o pai e a mãe. Tudo doido, torcedor fanático do Palmeiras, e estavam junto com o pessoal da tal da Mancha Verde, que é uma torcida do Palmeiras que já foi até banida, aí depois inventaram, mudaram o nome para Mancha Verde e Branco, aí voltaram a atuar, mesmas pessoas e tal. Quer dizer, a família estava no meio da torcida organizada. Aí, meu amigo, esse povo não sabe o risco que está correndo, não é? A menina perdeu a vida, mas o que eu quero dizer a vocês é que o torcedor do Flamengo que foi preso e que contra ele pesou a acusação de ter jogado o gargalo de garrafa que cortou a jugular da menina, ocasionando a sua morte, ele hoje recebeu a informação de que vai ser solto, se já não foi. A Justiça de São Paulo acatou o pedido do Ministério Público e decidiu pela soltura de Leonardo Felipe Xavier Santiago. Ele foi acusado por várias pessoas de ter jogado o gargalo de garrafa que pegou no pescoço da menina. A decisão foi divulgada agora à tarde. Após requisitar a soltura desse torcedor do Flamengo, o promotor Rogério Zagallo explicou quais serão os próximos passos da investigação. Diz que o rapaz continuará sendo investigado, não há problema se a investigação indicar
que ele é ou o único responsável pela morte da Gabriela, e que isso não significa um arquivamento ou uma sentença, significa que a investigação prossegue. O promotor também disse que o rapaz, Leonardo, poderá voltar para o Rio de Janeiro, mas poderá ser convocado futuramente para esclarecimento. Você sabe por que ele foi solto? Porque apareceram imagens, e aí foram seus parentes que constituíram advogados, de várias pessoas jogando garrafas, vários flamenguistas jogando garrafas quebradas. O gargalo, você quebra a garrafa e joga o gargalo, aquilo é uma navalha. Então não foi só ele que jogou pedaço de garrafa nos torcedores do Palmeiras, foram várias pessoas. Aí a tese era, por que só um preso, se vários jogaram? Como é que vai saber que foi o pedaço que ele jogou que bateu na moça? Pode ter sido o que um outro jogou. Nessa dúvida, o rapaz recebeu hoje a informação de que vai ser solto, se já não foi agora no início da noite. Pois é, meu amigo, e quem morreu não volta mais, né? Morreu não volta mais. Isso serve de exemplo para que eu, você, todos nós que estamos reunidos aqui nessa nossa Assembleia, pensemos no que pode acontecer hoje num jogo de futebol. Infelizmente virou uma guerra, não tem quem dê jeito, falta homem nesse país para resolver essas situações e a tendência é piorar. Infelizmente eu sou obrigado a dizer isso a vocês. Porque aqui, esse papo da gente é um papo real. Aqui não tem mundo, não tem ilusão, não. Eu converso com vocês com base na experiência de vida e no que acontece nesse nosso Brasil. O que a gente queria que acontecesse é uma outra coisa. Não acontece. Então a gente tem que se basear no que está acontecendo. Não adianta querer enganar a nós mesmos. E ninguém vai de jeito. Isso é como a Cracolândia lá no centro de São Paulo. Por que não resolve? Porque falta homem para resolver. Se quisesse, resolvia. Então não adianta a gente, não, eu vou para São Paulo amanhã e quero encontrar o centro bem tranquilo como era há 10, 15, 20 anos. Não vai encontrar nunca. Aí você vai enganar a si mesmo. Se alguém me perguntar, eu vou me hospedar no centro de São Paulo, eu vou dizer, só se você for louco. Se for, já sabe o risco que está correndo. Quer ir, vá. Não é assim? Então, a mesma coisa hoje é em estádio de futebol. Querendo, resolve. Isso já foi resolvido em várias partes do mundo. Então, os exemplos bons que nós vemos lá fora, a turma não importa para cá. Só importa coisa ruim. E pior ainda mais. Quando acontece uma coisa boa que a gente podia trazer para cá e até melhorar, aperfeiçoar, adequar a nossa realidade, o pessoal não quer. Então vai continuar essa bagunça, essa esculhambação, e você é que tem que se virar e ter cuidado de não frequentar determinados locais. Olha, tudo pode acontecer com qualquer um de nós, não pode? Pode. Eu dei faz uns 2 ou 3 anos, uma bronca no meu filho, o Adriano, porque ele foi com a mãe dele para São Paulo fazer uma revisão médica e tal, pois ele saiu do hotel, olha a loucura, saiu do hotel com uma camisa do Corinthians, pegou o metrô e foi para Itaquera para assistir ao jogo do Corinthians. Foi, assistiu ao jogo, fez várias fotos lá. Aí quando chegou no hotel, já com a situação resolvida, foi que mandou as fotos para mim. Que se tivesse dito que ia nessa situação, eu tinha dito, você está botando sua vida em jogo. Vocês sabem o que é que acontece, né? Você vai, aí encontra um torcedor do São Paulo ou do Palmeiras, ou um grupo, o cara matam na hora, não quer nem saber. Isso já aconteceu dentro de metrô, em estação, parada de ônibus, ou mesmo nas cercanias do estádio. Quer dizer, o cara vai correndo o risco, quis correr o risco. Eu dei uma bronca nele, ainda hoje eu falo nisso. Vestiu uma camisa do Corinthians e foi para Itaquera. Quer dizer, pediu para morrer, para apanhar. Quem faz isso vai sabendo o risco que está correndo. Todo mundo sabe que eu torço pelo Fluminense.
Quando eu estou no Rio de Janeiro, quantas vezes eu vesti a camisa lá do Fluminense? Nenhuma. Eu compro para trazer e usar aqui. Quando eu estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, por esses lugares onde eu vou, eu levo camisa do 13 e do Campinense. Aí um dia eu visto a do 13, outro dia eu visto a do Campinense. Toda vez eu volto sem elas porque a turma pede, a turma quer comprar, entendeu? E eu troco. Quando o cara diz, rapaz, eu quero essa camisa, eu sou paraibano e tal. Pronto, você compra uma do Fluminense para mim, original. Vamos lá na loja, compra e eu lhe dou essa aqui. Eu faço isso. Agora, vestir camisa desses times famosos aí no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, é pedir para morrer. Tá louco? São 19h12 agora na Paraíba, 7h12. A gente vai fazer aquela pausazinha para algumas mensagens importantes e eu volto já já com a coluna política e outras mensagens, perguntas, questionamentos que estão chegando, enviados pelos nossos ouvintes. Eu volto já já. Mulheres vítimas de violência terão prioridade no Sistema Nacional de Emprego. Já está em vigor a lei que estabelece atendimento prioritário pelo Cine às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além de receber assistência, mulheres nesta situação também deverão contar com a reserva de 10% das vagas de trabalho ofertadas para a intermediação. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande, Lagoa Seca, e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Uma parceria Rádio Senado. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite.
Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h17 na Paraíba, pontualmente 7h17 agora. Amigas, vamos à coluna política de hoje, saber como foi o bate-papo lá com a Anchieta Araújo. É claro que alguns de vocês viram na hora que estava ainda ao ar a transmissão ao vivo da televisão, outros quando receberam agora à tarde assistiram, uma vez que eu mandei para todo mundo aí pelo WhatsApp, mas para aqueles que não puderam ouvir ou não quiseram, agora nós vamos transmitir o áudio da conversa com o mestre Anchieta Araújo na coluna política da Rede Ita hoje. Vamos acompanhar. Muito bem, já estamos de volta agora para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Posso contar o que eu estava lhe falando nos bastidores agora? Rapaz, não, deixa eu falar. Isso aí futuramente a gente vai fazer um podcast, vou fazer um livro. Estou com confusão. Você nem imagina. Deixa eu pegar essa apresentar. Aliás, por falar em bastidores, da imprensa, do rádio, da comunicação, o nosso companheiro Gilson Souto, o professor Gilson, vai lançar mais um livro, né, nos próximos dias, sobre a imprensa escrita, dessa vez os jornais impressos. Ele já fez sobre a televisão, sobre o rádio, e agora vem também um sobre a nossa imprensa escrita, que praticamente está acabada, né? Os jornais impressos praticamente sumiram hoje. Todos estão na versão digital. E é uma contribuição muito importante para a história. Muito importante. E Gilson conhece. Sim. Arlindo Nóbrega, que é outro companheiro nosso, paraibano de Campina Grande, de Zé Pinheiro, que mora em São Paulo há muito tempo, deverá vir para Campina Grande, talvez mês que vem, agosto, para lançar um livro também sobre personagens da imprensa paraibana que já se foram. Outra coisa também muito interessante. Daqui a pouco, às 14 horas, 2 da tarde, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, vai prestar mais um depoimento na Polícia Federal em Brasília. Vai ser a 4ª vez que Bolsonaro visita aquela superintendência. Nas outras 3 vezes falou sobre assuntos distintos e hoje vai falar sobre aquela reunião anunciada pelo senador Marcos Duval, que parece que não tem um pingo de juízo, porque eu não consigo entender como é que você vai para uma reunião com 2 pessoas. O senador disse que estava na reunião com o presidente da República, Bolsonaro, e com o então deputado, aquele Daniel Silveira. Sim. Aí ele já disse que esteve nessa reunião em 4 lugares. Não sabia se foi no Planalto, no Alvorada, na Granja do Torto ou em outro lugar. Que loucura, né? Não é coisa normal, né? Loucura isso. Mas Bolsonaro vai depor por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por falar em depoimento, todos nós tomamos conhecimento, eu acompanhei boa parte. O tenente-coronel Mauro Cid entrou mudo, como a gente diz aqui no Nordeste, saiu calado da CPMI dos atos do 8 de janeiro. Nem a idade ele revelou. Perguntaram a idade, em que dia o senhor nasceu? Me reserva o direito de ficar calado. Diga o nome do seu pai, me reserva o direito de ficar calado. É isso. Nada. Eu ouvi e acredito que o pessoal de casa acompanhou também muitas críticas pelo fato de ele ter ido depor com a farda do Exército Brasileiro, uma vez que ele é oficial superior. E isso aí foi uma
permissão ou uma determinação da Força Terrestre do Exército, porque ele foi responder sobre a sua atuação como ajudante de ordens, indicado que foi pelo Exército Nacional. Então, nada de errado nisso, ele é militar da ativa, pode perfeitamente usar a farda. Importante esclarecimento. Até quem é da reserva pode usar, imagino quem é da ativa. Não deu para Efraim Filho a relatoria da PEC, da reforma tributária, no Senado. Nós temos aqui 5 nomes de cotados, sobrou para Eduardo Braga, que é MDBista do Amazonas. Sim. Efraim fica na relatoria de uma das comissões, mas que não tem grande significado. Aí você vê a imagem do senador Eduardo Braga, MDB Amazonas. Sobre essa PEC, sobre essa reforma tributária, eu conversei ontem à noite com o assessor do senador Otto Alencar, que é da Bahia. Otto hoje é o presidente da CAI, a importante Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que já foi presidida por paraibano. Nós temos ali Ivandro Cunha Lima, Ronaldo Cunha Lima, acho que Efraim Moraes também passou por essa comissão e passaram por secretarias, mas é uma comissão importante. E o senador Otto disse com todas as letras, me dizia esse seu assessor, que o Senado vai fazer um filtro nos chamados jabutis que foram colocados de última hora na PEC que passou na Câmara. Segundo ele, que entende dessa coisa de economia e Comissão de Assuntos Econômicos, afinal, colocaram lá possibilidades de governadores de estados e prefeitos criarem impostos depois da promulgação dessa PEC. E as críticas começaram, porque o pessoal começou a ler o texto direitinho. Tem lá uma tal de uma emenda aglutinativa do artigo 20 que diz que os governadores e prefeitos poderiam criar impostos. E aí significa o quê? Aumento de carga tributária, que todo mundo disse que não ia ter. Segundo o Otto Alencar, isso vai ser filtrado no Senado e modificações serão feitas. E se deixar à vontade para criar imposto? Você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é. Prefeito que tem caneta pesada para criar imposto e governador não está no gibi. Todo mundo quer aumento de arrecadação. O senador também disse que se houver mudança no Senado, o que vai acontecer, o que é que ocorre? A PEC volta para a Câmara. E pode ficar nesse jogo. A Câmara muda, volta para o Senado. O Senado muda, volta para a Câmara e no dia, enfim, ficaria uma coisa indefinida. Então, o senador vislumbra a possibilidade de um afinamento, de um entrosamento entre Câmara e Senado, para que todo mundo concorde com o que está sendo mudado numa casa e na outra, para que se chegue a um denominador comum, porque só há promulgação da PEC havendo pacificação entre as duas casas. É bom lembrar que proposta de emenda constitucional, PEC, não passa pelo presidente da República. A promulgação é do Congresso. Então, é o Congresso que tem que se entender para, no fim, promulgar essa PEC. É coisa lá para final de outubro. E tem que ser esse ano, porque é a partir dessa PEC que se vai elaborar o quê? O orçamento de 2024. Sim. Vamos falar também sobre 3 ministros recebidos hoje pelo presidente Lula na agenda presidencial, que a gente espelha agora. Você de casa acompanha toda a movimentação do Palácio do Planalto. Reunião com Rui Costa foi a primeira do dia, que é o chefe da Casa Civil. Houve uma homenagem ao Dia da Ciência, a instalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, convocação para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e entrega de medalhas do mérito científico. Isso aqui tem uma cutucada, uma alfinetada em Jair Bolsonaro, que Bolsonaro caçou algumas medalhas e deixou de entregar outras, e Lula disse, ele entrega para todo mundo que ele deixou de entregar. 3 da tarde, Raquel Lira, governadora de Pernambuco, vai ser recebida por Lula no Palácio do Planalto, para tratar do financiamento da infraestrutura de saneamento. Um pouco mais tarde vem Alexandre Padilha conversar com o presidente da República. Depois haverá um encontro com o presidente da Agência Brasileira de Promoção às Exportações, que é o Jorge Viana, aquele que não fala inglês, lembra? Que o pessoal queria botar para fora de todo jeito. É ele. 5 da tarde, ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. Sim. 18 horas, Elmano Freitas, que é o governador do Ceará, e às 20 horas, cerimônia de imposição de comendas da Ordem do Mérito Naval, seguida de jantar oferecido pelo comando da Marinha no Clube Naval em Brasília. Meu amigo, é uma agendazinha cheia. Rojão pesado. Agora, além de tudo isso aí, Lula está com esse dilema de distribuir ministérios com os partidos do Centrão. Lembrem-se que Daniela Carneiro, Daniela do Valinhar, ainda está no Ministério do Turismo, mas todo mundo sabe que não vai ficar. Foi a primeira que foi anunciada como saindo aí da equipe de Lula. Vem agora o pedido da Caixa Econômica Federal, que tem Rita Serrano, outra mulher, na direção, além do Ministério do Esporte com Ana Moser. Então, 3 mulheres
devem deixar mesmo o Ministério de Lula. E aí vem aquelas críticas, Lula disse que ia botar mulher e tal, e agora está tirando todas. E parece que os alvos dos partidos do Centrão são exatamente órgãos e ministérios comandados por mulheres. E isso vai acontecer. E a substituição por homens. Por homens. Todo mundo dá como ponto pacífico aí a saída dessas 3 mulheres do governo Lula, que devem ir para outros lugares. Agora, a verdade aqui para nós, bem baixinho. Não é por ser mulher, pelo amor de Deus, não pensem que eu estou dizendo isso. O que foi que Daniela fez até agora no turismo? Nenhuma viagem. Quem veio para aqui no São João foi Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur. Poderia ter sido ela, capitalizando para o Ministério e tal. Não veio. O que foi que Ana Mose fez até agora no esporte? Foi convocada para uma reunião ontem com Lula no Palácio do Planalto para o pessoal dizer: Ana, vá na imprensa e diga que você vai pelo menos para a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália, porque nem isso ela tinha dito. E na Caixa Econômica, a Rita Serrano poderia ter capitalizado Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, nada disso. Nem um comercial da Caixa por aí a gente vê, mesmo aqui na Rede Cultura, nos outros canais de televisão. O que foi que veio para a mídia em relação à Caixa Econômica? Uma pauta negativa, aquela história de que ia cobrar pelo PIX das empresas. Foi aquilo que... Então, não é o fato de ser mulher ou ser homem que diz que a pessoa é competente ou deixa de ser competente. Só que essas 3 figuras que nós citamos aqui até agora não souberam capitalizar o Ministério. Porque a Ana foi uma grande atleta, mas não tem, digamos, aptidão para o Ministério. É um perfil diferente. É um perfil diferente. E Rita, Daniela, então Lula vai entregar esses ministérios e a Caixa Econômica para o pessoal que está pedindo. Com outra coisa que eu quero dizer a você e aos telespectadores: a ressuscitação da FUNASA. Lula queria acabar, mas na PEC, lá onde o pessoal tratou daquela reformulação do governo, a FUNASA não morreu. Tem 26 superintendências estaduais, muitos cargos, e também vai ser entregue ao Centrão. Só para completar essa pauta de Brasília, Arthur Lira está no Cruzeiro Marítimo, no navio de Wesley, o Safadão. Pois é. Safadão. Bruno Cunha Lima, aqui em Campina Grande, anunciou que hoje deve receber para uma conversa o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, e que nas próximas horas vai fazer uma ligação para Romero Rodrigues para também conversar. Para quem sabe refazer essa foto. Pois é. Porque essa foto foi rasgada, né? Essa foto foi complicada. Tem a música de Naninha, a Rainha da Seresta, hoje revirando foto. Revirando fotos. Essa foto aí, Bruno está querendo. Não sei que mágica ele vai fazer para conseguir de novo juntar essas peças, até porque a gente não sabe a definição de Pedro Cunha Lima em termos políticos. E todo dia alguém diz na capital que ele é candidato a prefeito de João Pessoa. Sim. Aí vem discutir aqui com o Bruno as questões políticas de Campina também. A gente não sabe qual vai ser a pauta. E o governador João Azevedo deve viajar amanhã à China e vai tratar dessa pauta de interesses econômicos aqui da nossa Paraíba, com Lucas Ribeiro assumindo interinamente o governo. Boca maldita! Sim. Calçadão. Quando já tem um solzinho, tá? O pessoal tirando os casacos e tal. Pois bem. O IBGE anunciou deflação no mês de junho, mês que passou. Já sentimos isso no bolso, nos supermercados? Não, a gente não sente não. Sinceramente, não sente não. As coisas estão aumentando de preço, mas o IBGE, que é a instituição de credibilidade, você sabe que são vários componentes que... Tem alguns produtos que caíram. Agora a queda é muito pequena. 0,5%. A carne, por exemplo, você sente que realmente teve uma pequena né, alguns tipos de carne você compra mais barato. Mas a carne é fraca. A carne de primeira coisa é muito cara. O pessoal mostrava hoje se alguém já sentiu no bolso. A pergunta é essa. Realmente é difícil. Pois bem, é isso, professor Chega. Então tá bom, Paulo. Amanhã tem mais, né? Tem mais. Valeu, Paulo. Obrigado, até amanhã. Foi a conversa de hoje na coluna política com Anchieta Araújo, o bate-papo de todos os dias ao meio-dia, lá na Rede Ita de televisão. 7h30 na Paraíba. Walter Carneiro, Paulo Roberto, Portugal está entre os 10 países mais seguros do mundo. Entre os 165 países que foram avaliados, o Brasil está na posição 132. É uma vergonha. São dados recentes divulgados pela ONU, diz aqui o professor. Olha, Walter, a gente precisa entender uma coisa. A complexidade para você tratar dessas questões num país do tamanho do Brasil. Você olha o mapa de Portugal. Portugal é do tamanho de Pernambuco.
Aí é mais fácil cuidar. O Brasil com esse tamanho, com essa costa, com esse acesso pelo mar e com fronteira com vários países na região norte principalmente, meu amigo, e no centro-oeste, é muito difícil. É muito difícil. Agora, existe país no mundo com área territorial maior do que a do Brasil e o pessoal controla. Ou seja, dentro daquilo que dizia minha avó, falta um homem para resolver essas coisas aqui no Brasil. Parece que não há interesse em resolver. Não vão deixando as coisas acontecendo e elas vão acontecendo mesmo. E os caras vão tomando conta. Paulo, acho que não vai ter condições do jogo Grêmio e Bahia. Muita chuva, diz aqui o Flávio. É verdade. Houve um pedido para adiamento desse jogo. Né? Não sei o que vão fazer. O que é que eu tenho mais? O Wilson Siqueira. Descobri que Araújo Neto é um grande doador do Criança Esperança. É verdade. Ano passado alguém tinha dito isso. Araújo Neto é fã desse programa e é um dos grandes doadores. O Carequinha da Fiji já saiu do presídio? Pergunta aqui, o Carequinha da Fiji é o Bueno Aires. Não saiu por conta da história da corrupção de menores ou da pedofilia de que ele está sendo acusado. O habeas corpus do TRF4 lá de Recife foi em relação à questão da Fiji, da pirâmide. Parece que ele não saiu hoje por conta desse outro rolo. Paulo Roberto, o presidente Lula anunciou que depois dos descontos nos carros, nos automóveis, dará descontos agora nos eletrodomésticos. O presidente realmente conversou com o vice Geraldo Alckmin, e a exemplo do que já aconteceu, né, em governos petistas, acho que foi no governo de Dilma, onde tinha desconto. Lembra que tirou o IPI da linha branca, geladeira, máquina de lavar, acredito que fogões, e parece que vem um novo programa como esse aí. 7h34 na Paraíba. Eu uso tintas Lux quando quero pintar casas e apartamentos. A dúvida você deve ter na cor. A qualidade que eu indico é Tintas Lux. Tem meu amigo, um cardápio de cores, uma cartela, tinta para interiores, tinta para exteriores, tinta para piso, Tintas Lux, made in Campina Grande, produzidas aqui no Distrito Industrial de Campina Grande, que não deixa nada a desejar em relação a qualquer outra marca de tinta deste país. Quando for comprar, compre Tintas Lux. O que é que tem mais aqui? Doutor Paulo, responda. Gás encanado é perigoso num apartamento? Meu amigo, gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo, ele é perigoso de qualquer jeito. Ele é perigoso no cilindro, ele é perigoso no botijão e ele é perigoso quando encanado. É a história do saber usar e dos cuidados que você deve ter. Pouca gente se dá conta de que um botijão de gás dentro de uma casa é uma granada que você tem ali, que pode destruir a sua casa e matar todo mundo, tendo um vazamento. Por que é que o gás de cozinha tem aquele cheiro? É colocado aquele cheiro exatamente para que, havendo um vazamento, você sinta o cheiro e corra para tentar resolver. Qual é o aconselhamento que eu dou a todos vocês, se é que eu posso aconselhar alguém para alguma coisa? É ter os botijões de gás fora de casa. Foi isso que eu fiz. Furei um buraco na parede, o botijão fica na área externa, ou seja, ao ar livre, e só a mangueira que passa aqui para dentro de casa. Fechou lá aquela válvula do botijão, o gás não vem para dentro da sua casa. Se houver um vazamento, ele se dissipa lá no ar, fora de casa. E quando se trata do gás encanado, esses prédios novos hoje, todos eles têm gás encanado, é pior ainda. Basta que alguém da casa se descuide, mesmo tendo aquelas torneiras, aquelas
válvulas de segurança. Muitas vezes é alguém que trabalha no apartamento, a empregada, a doméstica, sem nenhuma intenção de prejudicar, mas por desconhecer mesmo. Então, olha, isso é um perigo. Já morreu gente, já explodiu casa, já explodiu apartamento. Tenha cuidado com o botijão na sua casa. Aquilo é uma verdadeira granada prestes a explodir a qualquer momento. É só uma questão de cuidado, né? É como um amigo meu diz, rapaz, eu não sei mais o que é que eu faço não, porque a minha mulher, ela acende as bocas de fogo, bota as panelas lá e sai, vai embora conversar, vai lá para frente, pro jardim, para a calçada, de vez em quando queima tudo, explode panela, é outro perigo. Quem bota alguma coisa no fogo tem que ficar ali perto o tempo todo, senão já viu como é que é. São 7h37 agora na Paraíba. Lula pegou ar, diz aqui o ouvinte, Lula pegou ar porque o tenente-coronel Mauro Cid foi fardado para a CPMI. Não tem que pegar ar, né? Eu já expliquei aí na coluna política, ele foi fardado porque o Exército assim determinou. Vá fardado, você cumpria, junto à presidência da República, uma função de membro das Forças Armadas. O ajudante de ordens pode ser da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército. O Mauro Cid ele foi indicado pelo Exército para ser ajudante de ordens. Ele não foi escolhido por Bolsonaro. Eu não estou aqui entrando no mérito do que ele fez ou do que ele deixou de fazer, entenderam? Eu estou dizendo que ele, como militar da ativa, embora esteja preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, ele pode ir fardado para onde ele for. Ora, quem é da reserva pode usar a farda, você imagina quem é da ativa. Então vamos acabar com essa coisa, com esse ranço, só porque é militar. Militar é gente igual a todo mundo. E se alguém é militar, na casa muitas vezes só tem um militar. As outras pessoas todas são civis, homens e mulheres. Vamos acabar com isso. Do jeito que o gari usa farda, do jeito que o rapaz que trabalha na companhia telefônica usa farda, do jeito que o policial federal usa farda ou o policial militar, o membro da Força Armada vai usar a sua farda do mesmo jeito. Eu não ando fardado porque não quero. Eu tenho farda da reserva do Exército Brasileiro que eu posso usar em determinadas solenidades, em determinados momentos. Se eu sair por aí fardado, vão dizer que eu estou doido. Ora, se alguém da reserva pode, você imagina quem é da ativa. Vamos acabar com isso. O que é que eu tenho mais aqui? Está sabendo que o Mix Mateus está abrindo 3 lojas na Grande João Pessoa? Parabéns para a empresa. Parabéns. Eu fui na loja aqui de Campina, logo depois da inauguração, e quanto mais vaca, mais bezerro. Quanto mais empresa, mais emprego, não é? Mais opções para os consumidores. Isso é ótimo. Pelo que eu vi, lá em João Pessoa, é uma em Cabedelo, uma no Altiplano, e parece que outra em Santa Rita, não sei bem. Quanto mais, melhor. Bom é a gente ter opção. Ruim é quando você tem que morrer no mesmo lugar porque faltam opções. Mas ter opção é uma coisa sempre, no meu entendimento, muito boa. São 19h40 na Paraíba, 7h40, professora Geovita, cuidado com a sopa no fogo, cuidado com esse botijão de gás, cuidado com o fogo aceso. Chegou a hora, Antônio Josivaldo, de pedir as bênçãos para todas as pessoas que acompanham o nosso programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, e eu quero lembrar que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 12 de julho de 2023, porque cada dia é único, e eu espero sinceramente que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 192 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 173 dias deste ano da graça de 2023. Lembre-se, Marcos Farias, lembre-se, Aloysio, 10 anos. Cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda quem de um povo faz um rádio novo e a povo correto.
concluindo nosso Cidade em Revista desta quarta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para entendimento dessa situação que se apresenta aqui no nosso país, sempre através dessa interação, dessa troca de mensagens, desse bate-papo que mantemos desde as 18 horas. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, que a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. E aqui você pode ouvir canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. Os nossos próximos encontros estão previstos para amanhã, na televisão, a partir do meio-dia, com a coluna Política. Às 18 horas, de volta aqui em mais um Cidade em Revista. A professora Geovita Maranhão pergunta se Emanuel Ivan e a esposa, professora Germana, já voltaram de Remanso. Eles estão agora no aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, onde vão embarcar para Recife e depois trocando avião, vindo aqui para Campina Grande. Vão chegar aqui por volta de meia-noite ou um pouco mais. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e